Salve, salve, meu aluno, minha aluna, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, tal e afins. Hoje trabalharemos ligações químicas. As ligações químicas, ela tem por consequência reger como que as interações vão acontecer entre as moléculas, entre os átomos e formar os compostos que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o NaCl, o CO2, o CO, enfim, essa vasta gama de compostos químicos aí. Você tem, na verdade, uma introdução básica que você tem algumas ligações a serem trabalhadas. A ligação iônica, a ligação covalente. Dentro da ligação covalente, você vai ter a ligação covalente coordenada, que é a dativa, e depois as ligações metálicas. Então, esse é o princípio de todas as ligações. Todos os átomos, todas as moléculas vão estar unidos por uma dessas ligações. Pode ser uma só ou pode ser duas. Então vamos para os princípios aqui, ó. Toda ligação química, ela é regida pela regra do octeto. O que seria a regra do octeto? Na camada de valência, ela vai ter 8 elétrons. Então, 8 elétrons na camada de valência. Lembra que camada de valência é a última camada. Então, 8 elétrons na camada de valência. Beleza. Então, lembra desse detalhe, que você precisa de 8 elétrons na camada de valência. Tem uma única exceção, na verdade tem algumas exceções no meio do caminho, só que não é nas ligações iônicas, é nas ligações covalentes. Então peço que você me acompanhe aqui, porque é muito detalhezinho a ser lembrado. Então, ó, ligações iônicas, a primeira ligação que a gente vai ver. Ligação iônica ocorre entre metal mais ametal, ou também chamado de não metal. Então, metal mais ametal. Outra ligação que ocorre entre as iônicas, entre os elementos, é entre metal mais o elemento hidrogênio. Beleza? Então, metal mais hidrogênio. E o que acontece? O metal mais hidrogênio tem um nome especial que é formado o hidreto. Mas beleza, isso aí não vem muito ao caso agora. O mecanismo. O que me interessa é você saber esse mecanismo. Onde aqui ocorre uma transferência de elétrons. Então, transferência de elétrons. Grife isso aqui para você não esquecer, ó. Transferência de elétrons, beleza? Olha o que vai acontecer na ligação iônica. Do principal metal e o não metal, que é o ametal. Eu tenho o meu metal. O meu metal, ele vai ter por consequência doar seus elétrons. Ele doa elétrons, ou seja, ele vai perder elétrons. Lembra que a espécie que perde elétrons fica com a carga positiva. O cara que tem a carga positiva é chamado de cátion. Beleza. O ametal ou o não metal, ele vai receber os elétrons. Então aqui, ó, ametal recebe elétrons ou ganha elétrons, tanto faz. Tanto faz a expressão que você vai utilizar. Se ele recebe elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa, beleza? E ele vai formar o íon ânion. Então vamos lembrar aqui, ó, ligação iônica ocorre por transferência de elétrons, é entre metal e ametal ou metal e hidrogênio. O metal ele vai doar, ele vai ceder seus elétrons. Lembra que quem vai doar é sempre os elétrons da camada de valência e quem vai receber sempre é os elétrons da camada de valência também, não é os elétrons da parte interna. Então o metal doa elétrons, fica com carga positiva porque ele perde elétrons. E o ametal recebe elétrons porque ele fica com uma carga negativa, ele tem mais elétrons do que prótons. Beleza. Agora, olha o que acontece. Ligação iônica, guarda esse nome, ele vai formar íons. Então, pelo próprio nome já está falando aqui que ele forma íons. Eu queria que você me acompanhasse numa parte do exemplo para ficar mais fácil de você entender como ocorrem essas ligações iônicas. Então, o exemplo que está aí no seu material é o Na e o Cl. Você está vendo que tem número atômico 11 e número atômico 17. O que você vai ter que fazer para você montar essa questão? Primeira coisa a ser feita é você fazer a distribuição eletrônica. Lembra do diagrama de Linus-Pauling? Você vai ter que distribuir até o 11 e até o 17. Então, ó, primeiro, vamos distribuir aqui, ó, o sódio 1s2, 2s2, 2p6. A soma aqui até agora deu 10. Falta 1 para dar 11, então vai ficar o próximo que é 3s1. Beleza.
O cloro, você vai fazer a mesma coisa. A hora que você fizer as duas distribuições, você vai começar a trabalhar para ver o que vai acontecer no meio da molécula e como vai ficar o arranjo espacial. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, até agora deu 10, eu preciso chegar no 7. Vai ficar 3s2, 3p, até agora a soma deu 12, eu preciso de mais 5 para completar 17, então aqui 3p5. Beleza, fiz a minha distribuição eletrônica, agora você vai ter que tomar um cuidado quando você for manusear esse esquema aqui, ó. A camada de valência do sódio, lembra que é a maior camada, a camada mais externa, então entre 1, 2 e 3, eu tenho a camada 3, tá aqui, beleza? Então essa aqui, minha camada de valência. Camada de valência do cloro também é o 3, então eu tenho 1, 2 e 3. Só que não vai me colocar que é o 3p5. A camada de valência é a camada 3, então é toda a camada 3. Separa aqui, ó. Camada 3. Beleza. Como ele tem que se completar com 8 elétrons, pensa na seguinte forma. O sódio, ele tem somente um elétron na sua camada de valência. Ele precisa ficar com 8. Mas é mais fácil ele perder esse um elétron ou ele ganhar 7 elétrons? Pela lógica, é muito mais fácil ele perder elétrons. Então, o meu sódio é o metal. Então, aqui, ó, eu vou colocar um P simbolizando que ele perde elétrons. Quantos elétrons ele vai perder? Aquela quantidade que está na camada de valência. Então, ele vai perder um elétron. Beleza, guarda isso aí. Lembra que aquela substância que perde elétrons vai ficar positiva. Vou colocar um positivo aqui na frente para você não se perder também. Tranquilo. O cloro, a camada de valência dele tem 7 elétrons. Somos 2 aqui, 2 mais 5 dá 7. Então fica muito mais fácil ele receber um elétron do que perder aqueles 7 elétrons para se completar com 8, obedecendo a regra do octeto. Então aqui eu vou representar por um G. Ele vai ganhar um elétron. Ah, mas sempre vai perder um e ganhar um? Não, tudo vai depender da camada de valência que ele vai estar situado, beleza? Aqui, como ele só tem um elétron na camada de valência, fica mais fácil ele perder um. Aqui, como ele tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um. Se ele tivesse, por exemplo, 2 elétrons aqui, ele teria que perder 2. Se ele tivesse 5 elétrons aqui, era mais fácil ele ganhar 3 elétrons para se estabilizar com 8. Então aqui, como ele ganhou um elétron, quem ganha elétrons, a carga é negativa. Então aqui, ó, carga negativa. Beleza, olha o que vai acontecer agora. Eu vou fazer de um jeito simples para uma prova aberta, depois eu faço para um jeito mais rápido para você ganhar tempo na hora da prova numa múltipla escolha. O sódio, ele tem um elétron na sua camada de valência, como está aqui, ó. Então vou representar ele por um X. O cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Está aqui, ó. Então, o cloro é representado por os pontinhos, 7 elétrons na sua camada de valência. O que vai acontecer? Você falou para mim que o sódio é muito mais fácil ele perder um elétron do que o cloro perder 7. Então, beleza. Se o sódio vai perder elétrons, ele vai estar doando seus elétrons para o cloro. E olha o que vai acontecer. Esse xizinho aqui, ó, vem para cá. Então, aqui, ó, sumiu, doou seu último elétron, e o elétron se estabilizou na camada do cloro com 8 elétrons. Beleza. Então essa aqui é uma forma um pouco mais explicativa, demonstrativa, para você entender como funcionam as ligações. Lembra, o metal ele sempre tem que doar todos os seus elétrons que estão na sua última camada. E o não metal ele tem que sempre se completar com 8. Então você vai fazendo esse desenho até ocorrer, até completar essa camada de valência. Então beleza. De uma forma mais prática e mais rápida, olha o que vai acontecer. Para você ganhar tempo na hora da prova. Se o sódio vai perder um elétron, ele vai ter uma carga positiva. Mas positiva de quanto? Sempre da quantidade de elétrons que ele vai perder. No caso, ele vai perder um elétron aqui. Então aqui, ó, Na+. O cloro, ele tem que ganhar um elétron. Então ele vai ficar com carga negativa. Beleza. Se ele ficar com carga negativa, a carga negativa que vai estar em cima dele é sempre a quantidade de elétrons que ele tem que ganhar. Então aqui, ó, -1. Para montar a fórmula, olha o que eu posso fazer. Como aqui eu não coloquei, que eu não precisava, mais 1, ou deixar só mais ou menos, não tem problema, eu vou pegar esse número e vou jogar para baixo. Eu vou fazer o famoso
troca-troca. Sensacional. Só que, cuidado, a carga não vai, só vai o número. Então vai ficar Na1Cl1. Como 1 não precisa colocar, então a fórmula vai ficar NaCl. Matei a fórmula. Beleza. Uma pequena dica antes. Positivo sempre primeiro, negativo depois. Beleza? A hora que você faz a troca das cargas, o número vai aqui embaixo, tá? Não é na frente, sempre embaixo. Então aqui eu tenho NaCl. Detalhes importantes. Propriedades das ligações iônicas. As ligações iônicas, todos os compostos iônicos, eles são sólidos. Eles são sólidos, só que aí vem o detalhe. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Se o cara perguntar quanto vale a temperatura ambiente, você vai responder a 25 graus Celsius. Então, todos os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente a 25 graus Celsius. Outro dado importante. Os sólidos, eles, cuidado com agora vem a pergunta-chave aqui, ó. Conduz corrente elétrica? Depende, tá? Então, você vai colocar o seguinte. Conduz corrente elétrica? Então, eu vou colocar aqui como conduz. Eles conduzem corrente elétrica. Só que, ó, vem o detalhe. Se ele colocar na forma sólida, vai estar errado. O composto iônico conduz corrente elétrica? Conduz, mas no meio aquoso ou no meio fundido. Nessas horas, o N aqui tem uma importância muito bacana, viu? É fundido, tá? Então é a parte que ele está na fase líquida. Ele, sólido, não conduz corrente elétrica. Beleza. No meio aquoso, no meio fundido, tudo bem. Agora, outro detalhe importante da ligação iônica. Possui altas temperaturas de fusão e altas temperaturas de ebulição. Então, alta temperatura de fusão e ebulição. Beleza? Então, ó, lembra, a dica-chave aqui das propriedades dos compostos iônicos está aqui, ó. Eles conduzem corrente elétrica ou energia elétrica. Toma cuidado quando ele falar só energia, tá? Energia é um termo genérico, então ele tem que falar energia elétrica. Conduz eletricidade? Conduz em meio aquoso ou em meio fundido. No meio sólido, não. Não porque se você já pegar, por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha, você nunca passou o dedo no sal de cozinha na forma sólida, você nunca levou um choque ali. Então, por isso que no meio sólido, ele não conduz corrente elétrica. Então, ele só conduz corrente elétrica no meio aquoso ou no meio fundido. Altas temperaturas de fusão e altas temperaturas de ebulição. Ou seja, para passar ele do sólido para o líquido, demanda uma grande energia. E para passar para o líquido, para o vapor, pior ainda. Só para você ter uma ideia, curiosidade, a temperatura de fusão do sal de cozinha gira em torno de 800 graus Celsius. Para você liquefazer ele, você precisa de uma energia de 800 graus Celsius, mais ou menos. Beleza? Então, essa aqui é a ideia da ligação iônica. Eu só queria que você colocasse mais um pequeno detalhezinho aqui, ó, que todos os compostos iônicos, eles formam cristais. Beleza? Não é uma questão muito comum a ser cobrada, mas fica por segurança aqui para você. Beleza. Essa é a parte da ligação iônica. Então, vamos agora entender o que acontece na ligação covalente. Então, ó, acompanha comigo aqui. Só para retomar, a ligação iônica você tinha que era entre metal e não metal ou metal e hidrogênio. Beleza. A ligação covalente, ela vai se dar entre a metal com a metal ou não metal com não metal, tanto faz a termologia que você vai utilizar aqui, vai ocorrer entre hidrogênio mais a metal e vai ocorrer também entre hidrogênio mais hidrogênio. Beleza, então essas são as três situações que vai acontecer na ligação covalente. Tá. Mecanismo. Lembra que na ligação iônica era transferência de elétrons? Aqui eles vão compartilhar esses elétrons. Então o mecanismo aqui, ó, é compartilhamento de elétrons. Beleza. Ligação iônica é
transferência de elétrons, ligação covalente é compartilhamento. Olha como é que acontece esse compartilhamento. A ideia principal é a mesma, você vai pegar os elementos e vai fazer uma distribuição eletrônica. Dá uma sacada aqui, ó. Chama atenção para você do hidrogênio. O hidrogênio, eu vou fazer a distribuição dele, você vai entender a logística do negócio aqui. Então, como o hidrogênio tem número atômico 1, a distribuição dele é a mais simples possível. Vai ficar 1s1. A distribuição do cloro eu já fiz ali atrás. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E você vai observar a camada de valência dos dois elementos. Para o hidrogênio, se ele perder um elétron, fica uma coisa meio lógica, ele vai perder o elemento. Então é mais fácil ele ganhar um elétron. Então aqui, ó, o hidrogênio, ele ganha um elétron. Então ganha um elétron. Esquece a parte de cargas agora. Você tem que se importar primeiro quem vai ganhar e quem vai perder para você talvez colocar as cargas. Tá. Então olha a camada de valência agora do cloro. O cloro tem 3s2, 3p5, no total de 7 elétrons na sua camada de valência. Fica uma coisa ilógica ele perder 7 elétrons. É mais fácil ele ganhar um também. Mas tá, mas porra, os dois ganham? Sim, os dois vão ganhar aqui. Mas olha, chama a atenção de você para uma coisa. Então ganha elétrons. O hidrogênio, ele se completa somente com 2 elétrons, tá? Então aqui, ó, o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, ele se completa com 2 elétrons. 2 elétrons, beleza? Então por isso que fica mais fácil ele ganhar um elétron. Se você chegou na distribuição eletrônica, fez ali, pá, tudo bonitinho, aí os dois ganham, beleza, você tem uma ligação covalente. Se os seus dois elementos perderem elétrons, tá errado, alguma coisa você fez errado, beleza? Então, sempre que os dois ganharem elétrons, eles vão fazer uma ligação covalente, eles vão compartilhar esses elétrons. E como vai ficar esse compartilhamento de elétrons? Vou pegar o hidrogênio, que ele tem um elétron na sua camada de valência, vou fazer em vermelho aqui, para destacar. E o cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então aqui, ó, eu vou representar por bolinhas para ficar mais fácil. Cloro, 7 elétrons na camada de valência. Beleza. Como eles vão compartilhar, vai ser o seguinte, um elétron que está em um vai ser do outro também. Esse compartilhamento é representado por essa simbologia aqui, ó. Como que eu vou contar os elétrons? Você sabe que o hidrogênio, eu acabei de falar que ele se completa com 2 elétrons. Então aqui eu conto 1 e 2. Onde está a ligação, eu conto como sendo o elétron em comum para os dois. Então aqui, ó, 1, 2 elétrons. Beleza, o hidrogênio completo. Vamos ver o cloro. Eu tenho 1, 2, que eu conto a ligação dele. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cloro está completo também. Então eles completaram com 8 elétrons, o cloro, e 2 com o hidrogênio. Eu posso representar essa ligação de outra forma. Posso representar ela assim, ó. Hidrogênio, traço, Cl. Isso aqui, esse traço, indica que é uma ligação covalente. Beleza? Então, essa é a ideia da ligação covalente. Os dois têm que ganhar elétrons. Por quê? Porque os dois vão compartilhar esses elétrons. Beleza? Tem algumas exceções além do hidrogênio. Eu queria colocar para você aí, que está no seu material. O hidrogênio, já coloquei, ele se completa com 2. O boro, que é o elemento B. E o Be, que é o elemento berílio. O berílio, ele se completa com 4 elétrons. É exceção à regra do octeto. E o boro se completa com 6 elétrons. Então guarda aí que são exceções à regra do octeto. São só essas nas partes das ligações, beleza? Então, hidrogênio com 2 sempre, berílio, que é o Be, com 4, e o boro, que é o B, com 6. Beleza. Assim eu chamo a sua atenção para você tomar nota da parte da ligação covalente coordenada. A ligação covalente coordenada nada mais é que uma ligação covalente. Mas por que ela tem esse nome especial? É chamada dativa. Olha o que vai acontecer na ligação dativa. A definição é a seguinte. A ligação dativa, ela é empréstimo de par de elétrons. Empréstimo de par de elétrons. Par de elétrons. E eu vou pedir para você grifar isso aqui, ó,
par de elétrons, ele vai emprestar o par eletrônico. E como que ele vai emprestar esse par eletrônico? Eu separei para você a molécula do CO, a molécula do monóxido de carbono. Olha só, eu já vou desenhar a molécula para você. Você tem distribuição, tudo bonitinho, mas olha aqui, ó, a molécula do CO vai ficar isso aqui, ó. O elemento carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência. Beleza. Então aqui, ó, vamos representar esses 4 elétrons aqui na forma de bolinha. O elemento oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá aqui, ó. Eles vão compartilhar elétrons. Então aqui, ó, compartilhei o primeiro. Vamos ver se completou. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Não completou. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não completou. Vou fazer mais uma ligação. Carbono, 2, 4, 6. Não completou. Hidrogênio, oxigênio, 2, 4, 6, 8. O oxigênio completou. O que eu posso falar? Que o meu oxigênio ele está completo, mas o meu carbono não. Então, a molécula que está completa, a molécula não, o átomo que está completo, ele tem que passar elétrons para a molécula incompleta. E como que ele vai passar esses elétrons? Olha o que eu falei aqui, ó, é empréstimo de par eletrônico. Então você pega 2 elétrons aqui, que é um par eletrônico, e representa na forma de uma flecha. Então aqui, ó, indicando da onde está saindo. Então esse par de elétrons, ora fica no oxigênio, ora fica no carbono. Eu posso representar essa fórmula de outra situação, sem esse tanto de pontinho, xizinho. Olha como é que vai ficar. Vai ficar C, dupla O e uma flecha indicando para onde está saindo o par de elétrons. Então aqui, ó, a molécula, o átomo de oxigênio, ele está emprestando par eletrônico para o carbono para formar a molécula de monóxido de carbono. Beleza? Então, essa aqui é a ligação covalente coordenada. Agora nós iremos observar a ligação metálica. A metálica é quase a mesma situação que a iônica, só que ela tem alguns apontamentos a mais aí. Beleza? Então, ó, agora falando sobre as ligações metálicas, olha o que vai acontecer. A ligação metálica ocorre entre um metal, pode ser um único metal, por exemplo, só ter o átomo de ferro, não tem problema nenhum, ou vai ocorrer entre 2 metais, por exemplo, numa liga metálica. Onde que eu encontro liga metálica? Anéis, joias de ouro, 18 quilates, ferro com carbono que forma o aço, o bronze que é o cobre e o estanho. Então tem bastante liga metálica por ligação metálica, o próprio nome já diz. O mecanismo das ligações metálicas ocorre da seguinte forma, é chamado nuvem de elétrons. Então aqui é por nuvem de elétrons. O que acontece? Esses elétrons na nuvem os elétrons da camada externa ali, na camada de valência. Eles ficam mais livres. Então aqui, ó, essa nuvem de elétrons é representado por elétrons livres. Esses elétrons, eles conseguem se mexer, entre aspas, elétrons livres. Eles têm uma flexibilidade ali, entre aspas, de locomoção para formar essa ligação metálica. Isso gera uma propriedade das ligações metálicas que são a seguinte: os metais, tanto só metal ou a liga metálica, ela tem altas temperaturas de fusão e ebulição. É quase semelhante à ligação iônica. Então, alta temperatura de fusão e ebulição. O metal, ele é um ótimo condutor de calor e ele tanto de calor quanto de eletricidade. Então, aqui, ó, conduz calor ou energia térmica, que é melhor escrever, conduz calor e eletricidade. Não é à toa que a maioria dos fios são feitos de cobre. Cobre é o metal. Tem um condutor melhor que o cobre? Tem o ouro. Só que o ouro não é viável você fazer uma fiação de ouro. Vamos aqui porque, né? Você está no Brasil, você sabe o que vai acontecer. Se a galera já está roubando cobre e é doidado, imagina se fosse ouro. Porra, nem brinca. Detalhe. As ligações metálicas, elas são dúctil. Elas têm alta ductibilidade, dúctil e maleabilidade. Maleabilidade.
O que é dúctil? Nunca ouvi essa palavra. O dúctil é a capacidade de virar fio, beleza? E a maleabilidade você sabe que é uma coisa mais maleável. Então aqui, ó, a última característica. Todos os metais possuem um brilho próprio. Você sabe que o ouro tem uma coloração amarela, o cobre tem uma coloração avermelhada, o ferro tem uma coloração meio prata e assim vai. Então todo metal tem um brilho próprio e uma coloração específica. Feito isso, convido você a resolver alguns exercícios comigo sobre as ligações iônicas, covalentes, covalentes coordenadas e metálicas. Vamos lá então. No primeiro exercício, olha o que ele está falando. Os átomos que formam as moléculas que constituem o nitrogênio líquido, N2, estão unidos por ligações. Tá, tem um detalhe. O nitrogênio, ele se une por alguma ligação, ou iônica, covalente, eu não sei qual que é. Aqui, ó, nitrogênio tem número atômico 7. Como você está ligando dois átomos de nitrogênio, olha o que vai acontecer. A distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2 e 2p5. Camada de valência do nitrogênio, então, é o 2. Ele tem... Opa, perdão, 2 não. 5, não é 2p5 não, é 2p3. Professor burro aqui da porra. 2p3, a soma tem que dar 7, beleza. Achamos a soma 7, então o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então aqui, ó. 5 elétrons na camada de valência. Como ele tem 5 elétrons na camada de valência e o outro nitrogênio é o mesmo, não vou precisar distribuir de novo, ele fica mais fácil dele ganhar esses 3 elétrons. Ganhando esses 3 elétrons, olha o que vai acontecer, ele vai se completar com 8. Então, ó, o outro nitrogênio está aqui, ó. 5 elétrons na camada de valência também. Ele vai se completar aqui, ó. Fez a primeira ligação. 2, 4, 5, 6, não completou com 8. Segunda ligação. 2, 4, 6, 7, não completou com 8. Terceira ligação. 2, 4, 6, 8. Como o nitrogênio tem o mesmo elétron na camada de valência, ele se completou com triplas ligações. Se você pegar no exercício, ele está falando assim, letra A, duplas apolares, duplas não é. Letra B, triplas polares, pode ser. Letra C, triplas apolares. Letra D, simples polares. Letra E, simples apolares. Ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Como o nitrogênio não tem diferença de eletronegatividade de um elemento para o outro, os dois têm a mesma carga e a mesma força, essa ligação é do tipo tripla covalente apolar. Por que apolar? Lembra que ela não tem polos, beleza? Então a resposta correta para esse exercício será triplas apolares, letra C. Beleza? Então, ó, lembra, é mais fácil o nitrogênio ou qualquer não metal ganhar elétrons do que perder. Tudo bem? Exercício seguinte, vamos lá para o próximo. Um átomo de cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos e a do flúor a dos halogênios. O composto resultante e a ligação entre esses átomos será... Cara, se o cálcio está na família dos metais alcalinos terrosos, esse é um assunto para um próximo momento, a carga do cálcio será 2+, porque está na família dos metais alcalinos terrosos, família 2A é a carga 2+. O flúor está na família dos halogênios, ele tem a carga F-. Esse aqui está perdendo elétrons, esse aqui está ganhando. Olha o que vai acontecer. Lembra, eu já passei a dica, joga o número para baixo, a carga fica. Então esse composto vai ficar Ca1F2. Lembra que um elemento, esse aqui perde elétrons e esse aqui ganha elétrons. Quem perde um elétron e ganha e que é outra substância que ganha o outro elétron, lembra que é ligação iônica. Então, olha as respostas. Na letra A, CaF2 pode ser, na letra B, CaF não é, na letra C, CaF2 pode ser, na letra D, CaF não pode ser, letra E, CaF2. Como eu falei, isso aqui é uma ligação iônica. Então, olha o exercício. A letra A fala com ligação covalente. Errado. A letra C fala que a fórmula é CaF2 com ligação iônica. Com isso, espero que eu tenha te ajudado com essa aula e fica aí
Meu abraço e até a próxima.